com a paz do Senhor. Amém. Sou grata ao Senhor por esta oportunidade, a qual Ele me concedeu, pela irmã Cristina, pela noiva do Cordeiro. Gostaria de estar meditando com a igreja a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Amém. Amém. O título da lição diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. E foi e se trancou com os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe diz: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? A igreja podemos nos assentar? Desde quando a irmã Cristina me convidou para estar hoje, pela graça e misericórdia, estar meditando na palavra do Senhor juntamente com a igreja, eu tenho orado ao Senhor e pedido uma direção. Senhor, eu sou apenas barro, mas a igreja é tua noiva. O Senhor sabe o que a tua noiva está necessitando. E o Senhor colocou essa passagem no meu coração. Se a gente olharmos aqui para o texto, a vida dessa mulher, a situação em que ela se encontrava, não era nada fácil. Ela se encontrava numa situação difícil, a qual os seus filhos seriam levados para pagar uma dívida, que não foi ela que adquiriu essa dívida, foi o seu marido. Mas a palavra do Senhor vem nos dizendo aqui que essa mulher foi até o homem de Deus. Eliseu, ele não era um homem qualquer. A palavra do Senhor vai nos dizendo que Elias, Deus mandou Elias ir e ungir a Eliseu ao seu sucessor. E aqui o marido dessa mulher, ele era servo de Eliseu, ele era temente a Deus, mas ele servia alguém que tinha um líder espiritual aqui na terra. Devemos sim acreditar, buscar a Deus, servir a Deus, mas diante da palavra do Senhor, ele fala, aqui nos diz que nós devemos também seguir a orientação do nosso líder, a qual foi orientado pelo Senhor. E muitas das vezes ela não saiu por aí procurando solução com suas próprias mãos, o que vinha na sua mente, não. Com certeza ela orou ao Senhor.
sem sombra de dúvida. Porque naquela época as mulheres não trabalhavam. O marido que trazia provisão para casa já estava morto. O que fazer? A Bíblia nos diz que os credores poderiam pegar bens, mas ela não tinha nada. Aqui a palavra do Senhor vai dizendo: a tua serva não tem nada em casa. Se nós trazermos para os dias de hoje, se alguém pegar dinheiro emprestado de um agiota e chegar no dia de pagar você não tiver, ele vem, ele vai levar uma televisão, ele vai levar aquilo que ele acha que é de acordo com aquilo que você pegou emprestado, mas é que ela não tinha nada. O que fazer? Quantos de nós, muitas das vezes, nos encontramos em situações difíceis que não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, o que fazer, mas a palavra do Senhor, ela nos orienta como agir, como fazer. Se você orou ao Senhor, e o Senhor disse para você pegar uma direção, um conselho com o seu líder, vá. E assim ela fez. Ela foi até Eliseu e disse tudo o que estava acontecendo. Que o seu marido era morto, mas ele tinha sido servo. E ele era obediente ao Senhor. O que fazer? Aí Eliseu pergunta: o que você tem em casa? Não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Se a gente for parar e olhar para a palavra do Senhor, Ele nunca vai pedir coisas além daquilo que Ele já nos deu. Ele vai usar aquilo o que você tem. O que o Senhor tem te dado? Tem um pouquinho de azeite aí na botija? O Senhor não precisa de muito para fazer, porque se Ele nos der muito, a gente vai querer pegar a glória para nós. Mas a glória é dele, tudo é para Ele, tudo por Ele, toda a honra e toda a glória. E aí ela pegou esse e falou assim: tem um azeite. Ele falou assim: vai até suas vizinhas e pede vasos emprestados e não poucos. Agora, se a gente for parar e pensar, se ela não se desse bem com as vizinhas, o que seria dela? Ela não questionou com o profeta: mas pedir vasilha para as vizinhas. Ela não questionou a ordem do servo do homem de Deus, como deveria fazer. Em nenhum momento. Aqui a palavra não fala assim: não, mas pegar vasilha para quê? Eu só tenho um pouquinho. Não, ela não questionou. Ela simplesmente obedeceu aquilo que o servo do Senhor estava falando para ela. E ela foi e pediu muitas vasilhas, não pouca, muitas vasilhas. Agora, se ela não tivesse bons vizinhos, não se desse bem com os vizinhos, o que seria dela? A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ter comunhão com todos, senão é a santificação, assim, ninguém verá Deus. Não é só A ou B, ninguém. E como nós estamos um com os outros? Estamos nos dando bem? Ou estamos desejando mal? Ou estamos falando mal? A palavra do Senhor nos diz que Ele abomina aquele que produz contenda, aquele que se levanta contra a quem Ele escolheu. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Eu fiquei: Senhor, mas que palavra é essa? O Senhor, antes de falar para a igreja, Ele fala comigo, Ele fala com quem Ele vai falar. E assim ela fez. Ela foi e pediu muitas vasilhas. E aí Ele pegou e falou assim: você entra e feche a porta atrás de ti. Ou seja, não convidou ninguém de fora para estar lá dentro para ver a bênção. O Senhor, Ele tem muitas bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Mas o problema de nós é que queremos pular etapas. Não queremos obedecer à voz do Senhor, queremos fazer do nosso jeito, de qualquer maneira, e queremos receber as bênçãos. Não é de qualquer maneira. O nosso Senhor, Ele é ordeiro. Ele dá a ordem. Se nós obedecermos à risca, com a ajuda do Espírito Santo, porque de nós mesmos nós não temos capacidade para nada, a gente só vai quebrar a cara. E o Senhor, quando Ele coloca algo nas nossas mãos, Ele vai capacitar. Ele vai usar aquilo que Ele te deu. Moisés tinha um cajado.
O mar se abriu. O que era um cajado diante de um mar? Nada. Talvez se Moisés olhasse para sua mãe, o que é esse cajado? Mas em Deus, aquilo que o Senhor colocou na tua mão, através da sua obediência, é o suficiente para alcançar tudo aquilo que você tem buscado da parte do Senhor. É para o seu filho, é para o seu marido, é para alguém do seu serviço. Eu não sei quais são as lutas, quais são as aflições. É uma enfermidade na carne, é uma enfermidade na alma, porque hoje são muitas as tribulações a qual tem vindo contra o povo de Deus para tentar fazer parar. Isso nos mostra que o Senhor está à porta. E muitos estão desapercebidos, olhando para um lado, olhando para o outro, tirando os olhos do Senhor Jesus. E quantos têm caído? Quantos? E quantos estão na casa do Senhor, achando que estão vivos, mas estão mortos espiritualmente? A qual o Senhor está falando, porque quando vem bênção, eu quero, eu recebo. Não, essa foi para mim. Mas quando o Senhor usa um vaso para falar, você se conserta, muda a sua vida, vai por este caminho, sai deste caminho, para de fazer isso. Não, essa palavra não foi para mim, não, foi para a irmã, não, foi para o irmão, foi para o meu marido, não, foi para você. Se fosse para ele, para ela, eles estariam aqui. A palavra é para mim e é para você. O Senhor quer que nós obedecemos a Ele. E Ele deixou uma autoridade aqui na terra a qual nós devemos ser obedientes. O nosso Senhor, o próprio Deus, Ele foi servo. Ele serviu. E muitas das vezes nós não queremos servir. Nós queremos ser servidos. Mas o Senhor, Ele foi o nosso maior exemplo de como fazer. Ele obedeceu ao Pai em tudo. Ele não questionou. Mesmo no momento quando ele sentiu medo, ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Senhor, Ele está ouvindo a sua oração, sim. Só que essa mulher, ela não ficou parada sem fazer nada. O profeta falou: vai, e ela foi. Então tem uma ação. O Senhor quer que a gente age. O Senhor quer que a gente faça alguma coisa. O que está ao nosso alcance somos para nós fazer. Mas aquilo que é impossível aos meus olhos, aos nossos olhos, é aí que o Senhor age. Como a irmã disse ali, para a medicina talvez não tinha jeito. Mas e se elas ficassem sentadas, cruzadas, não deixar Deus agir? Talvez ele teria morrido, mas se levantaram em oração, em clamor, em jejum, em súplica diante de quem? Do homem? Não, diante de Deus, junto com as pessoas à sua volta. E o milagre Deus deu. E hoje ela está contando a bênção. Não é diferente nas nossas vidas, como assim também não foi diferente na vida dessa viúva. Aqui fala assim: ela pediu as vasilhas, entrou e deitou o azeite. Era muito azeite? O Senhor encheu a botija? Não. A mesma quantidade que tinha, o milagre foi acontecendo ao derrubar o azeite. E foi trazendo as vasilhas e ali foi, o azeite acabou? Não. A palavra do Senhor vai dizer que aqui, ó, no capítulo 6, não há mais alguma vasilha? Não. Então o azeite parou. Olha a fé dessa mulher. Ela pediu não poucas vasilhas, mas foi muita vasilha. Então ela creu naquilo que o homem do Senhor falou para ela fazer. Não, eu vou obedecer, eu vou pedir. E ela fez a risca, ela entrou, fechou a porta e começou a deitar azeite. Ela não foi orar. Ela não foi falar assim: ó, Senhor, multiplica o azeite. Não. A palavra do Senhor vai nos dizendo aqui, ó. E ela entrou, fechou a porta para Esdeti e seus filhos e deitou o azeite em todas aquelas vasilhas, conforme o servo falou. Às vezes o Senhor está nos falando assim: ó, faz assim. Ah, mas Senhor, talvez desse jeito não vai dar, eu vou fazer assim. E aí você está orando, aí você fica assim: mas Senhor, faz tanto tempo que eu estou orando e a bênção não vem. Mas você está fazendo conforme o Senhor falou para você fazer? Ou você está
querendo dar um jeitinho? Não, vamos fazer desse jeito aqui. Não é desse jeito que o Senhor falou. E ela fez a risca. E aí depois que o Senhor deitou o azeite, ela pegou e falou assim, ela saiu vendendo? Não. Ela voltou até o servo do Senhor. Agora o que eu faço? Vai e vende, pague as suas dívidas e vivei do resto. Ela não imaginava a grandeza do milagre que o Senhor tinha na tua vida, mas por ela ser obediente, foi um milagre muito além do que ela já pôde imaginar ou pensar. Às vezes a gente buscamos do Senhor algo que a gente acha que é grande, mas o Senhor, Ele tem além para nos dar. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então por que não acontece? Porque nós queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, e queremos que Deus age. Deus não age. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está falando. E aí? Vive do resto. A Bíblia não fala quanto tempo ela viveu, mas foi o suficiente para quitar a dívida e viver uma vida de bonança. Não fala se viveu 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas foi o suficiente para ela viver. Ela não precisou trabalhar, não precisou mais passar sufoco. E é o que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele tem muitas bênçãos para derramar, só materiais? Não, mas também bênçãos espirituais. Mas infelizmente nós, seres humanos, invertemos as coisas. Temos buscado primeiro as coisas, sendo que a palavra do Senhor fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças e as demais coisas, casa, carro, roupa, isso para Deus são coisas. Tudo isso vai ficar. É errado ter? Não, não é errado, desde que não rouba o lugar do Senhor. Mas Ele quer dar muito além, muito mais. O Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário. Ele pagou a dívida que nós não tínhamos condição de pagar. Essa mulher aqui também não tinha condição de pagar a dívida, mas o Senhor proveu para ela uma maneira de pagar. E Deus proveu para nós uma maneira da nossa dívida ser paga. Ele enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, e pagou a nossa dívida de uma vez por todas. E o que nós temos fazendo com essa bênção que o Senhor nos deu? O que poderíamos dar nós em gratidão ao Senhor por essa bênção? Eu não sei aqui quantos têm mais de um filho, ou 2 ou 3, mas você teria coragem de pegar um filho seu e entregar para morrer morte de cruz para a salvação de pessoas que você não conhece? Acredito que não. Nós temos mania de julgar, de falar: esse daí não merece. E nós merecia? Quem éramos nós? Aonde estávamos nós antes do Senhor nos chamar? Se não fosse o Senhor ter nos escolhido no meio de multidões de pessoas, aonde estaria eu e você agora? O que seríamos de nós? Será que estaríamos vivos? Será que estaríamos aqui? O que o Senhor fez na cruz, passar o que Ele passou. Glória a Deus, aleluia. Humilhado. Zombaram dele. E às vezes a gente não quer escutar uma palavrinha: mas o irmão falou isso de mim, a irmã falou isso de mim. Deixa o irmão, a irmã com Deus, a salvação individual. Ore para que o Senhor venha salvá-lo. Não é desejar a morte, é orar para que o Senhor venha salvá-lo e libertá-lo. E o que nós estamos fazendo? Muitas das vezes não é o ímpio lá fora que quer derrubar o crente, é crente querendo derrubar o crente. Eu que queria estar na regência, eu que queria estar no púlpito, eu que queria estar no solo, eu que queria... A vontade do Senhor, no tempo do Senhor, vai se cumprir, não precisa ter pressa. Porque no tempo do Senhor é perfeito. É Ele quem
faz. Glória a Deus. É Ele quem Aleluia. abate, é Ele quem exalta, é Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida, Ele é Deus. Ele tem o controle sobre todas as coisas. E por que hoje não vemos tantos milagres hoje na casa do Senhor, se a palavra do Senhor fala que Ele é o mesmo? O que será que está errado? É o Senhor ou somos nós? É a nossa incredulidade? É as nossas atitudes? O que temos feito? Se o Senhor lá do céu hoje está olhando, o que você acha que Ele está pensando de mim e de você? Será que o Senhor está contente com as minhas atitudes? Será que o Senhor está contente com as vossas atitudes? Porque Ele sabe os nossos pensamentos. Dos olhos do Senhor nada é oculto. Que nós venhamos, igreja, irmãs, meditar mais na palavra do Senhor. Não é só ler, é ler e meditar. Pedir ao Espírito Santo o que o Senhor quer de mim. O que eu posso fazer em ti? O Senhor nos chamou para ganhar almas. Não foi para matar almas, foi para ganhar almas para o reino dele. Quantas almas nós temos ganhado para o Senhor desde quando Ele nos chamou? Se o Senhor vier agora, o que nós temos para apresentar diante do Senhor? Os talentos que Ele tem colocado nas nossas mãos, o que temos feito? Temos enterrado? Todos nós, todos, aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, um dia vão prestar conta diante do Senhor. E como já foi falado, por nós deixarmos o Senhor em segundo plano, que hoje a gente não vê mais tanta libertação, cura de paralítico. Porque ao acordarmos pela manhã, em vez de dobrarmos os nossos joelhos e agradecermos pela vida, por poder estarmos de pé, porque é um milagre, quantas pessoas precisam de tipo um negócio de robô para ficar de pé, a gente consegue ficar de pé. E muitas das vezes não agradecemos, já saímos correndo, afadigados, porque tem que trabalhar. Estamos colocando essas coisas em primeiro lugar e o Senhor está ficando. Já pensou se quando a gente buscar uma bênção, orar por alguém da nossa família, por uma cura, e o Senhor fala, agir com nós assim como nós agimos com Ele? Não, hora que der, eu faço. Assim como nós fazemos com Ele? Ah, Senhor, se der um tempinho, eu faço. E se o Senhor falar assim, se der um tempinho, eu faço. Já pensou se o Senhor agir com nós assim como nós agimos com Ele? Isso nos faz pensar que devemos melhorar cada dia mais. Aleluia. Que a palavra do Senhor, ela fala conosco. Que nós, a partir de hoje, através da ajuda do Espírito Santo, possamos refletir um pouco mais nas nossas atitudes. Se realmente estamos obedecendo a palavra do Senhor, se estamos sendo obedientes a tudo que Ele tem falado, aquele que está sobre nós, aqui na terra, as suas orientações, aos seus mandamentos. Tem muitas provas? Tem. No mundo tereis aflições. Mas é para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu. E se nós estivermos nele, e Ele estiver em nós, tudo o que pedirmos, vamos alcançar. Mas é necessário que nós estejamos nele e as suas palavras estivermos em nós. E assim eu agradeço a oportunidade que o Senhor venha falar melhor ao nosso coração. Amém.